Pessoal, tudo bom? Aqui é o Wagner e eu vou mostrar para vocês hoje um pouco sobre validação de dados. Os próximos vídeos são sobre validação de dados. Tá? Aqui no Excel, na nossa faixa de opções, a gente tem diversas guias, tá? E a gente vai trabalhar com a guia dados em ferramenta de dados. Tá? Muita gente nem sabe que existe, mas é uma guia muito importante aqui para a gente. Quando você passa o mouse aqui, você vai encontrar a validação de dados. E essa validação de dados tem uma série de funcionalidades. Uma delas é você procurar erros ou evitar que erros sejam cometidos. Tá? Como assim, Wagner? Esta aqui é uma planilha que eu já digitei e aqui eu simplesmente vou transcrever essa planilha para cá para mostrar alguns exemplos para vocês. Notem que tem nomes de pessoas e eu tenho gênero, tá? Que é o gênero feminino e masculino. Eu não preciso, nesse caso, escrever feminino e masculino. Na verdade, eu nem quero. Eu quero simplificar e só colocar F ou M, tá? Vamos supor que você vai trabalhar com a planilha, vai passar a planilha para alguém, ou você mesmo vai trabalhar com essa planilha, e você não quer que a pessoa cometa o equívoco, o erro de digitar o nome completo, ou digitar FF, tá? Dois M's e assim por diante. Então, como você faz para a pessoa não cometer esse erro? Você seleciona toda aquelas células onde você vai fazer, né, a sua digitação. Você vai clicar aqui, ó, em validação de dados, né, desse íconezinho aqui. E aí vai estar escrito assim, ó, critério de validação, né, permitir qualquer valor. Neste momento, se você deixar assim, qualquer coisa que você digitar, o Excel vai permitir, tá? Mas você pode clicar aqui e vão aparecer várias opções. Eu vou colocar essa opção interessante que é comprimento do texto, tá? Comprimento do texto. E aqui ele vai abrir uma caixinha e nessa caixinha você vai clicar aqui, ó, em dados e você tem uma série de situações. Nesse caso, eu quero que o texto que esteja nas células tenha apenas uma letra, ou F ou M, tá? Então eu vou colocar igual a e eu vou colocar aqui comprimento do texto igual a 1, que seria uma letra. Vou clicar OK. Vamos supor que a pessoa vai digitar os dados e ela começa, né? Opa, outro feminino. Em algum momento a pessoa digita rápido, né? E faz isso daqui, ó. Quando eu passar para a próxima célula, o Excel já barra e ele fala, opa, este valor não corresponde à validação de dados que estava permitindo ou não aquele dado ser digitado. Ou seja, nesse caso você tem que clicar em cancelar e digitar corretamente. Tá? Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Vamos supor que a pessoa digitou M duas vezes, ó, né? Então é uma forma do Excel te avisar que houve um erro ali cometido, né? E é muito útil isso, é muito mais útil do que parece. Quando você trabalha com muitas pessoas, com várias planilhas, é normal erros acontecerem. Então é uma forma de você minimizar esses erros. Wagner, vamos para a massa aqui, né? Vamos fazer uma validação de dados para a massa. Eu vou clicar aqui. Vou clicar em validação de dados e ao invés de colocar em comprimento do texto, eu vou colocar em número inteiro. Ou seja, só vai ser permitido um número inteiro ser digitado ali. Você ainda pode colocar o mínimo e o máximo, tá? Nesse caso você tem várias opções, ó, você pode selecionar uma delas. Eu vou colocar aqui que está entre. Como assim está entre? Eu sei que essas pessoas são adultos e adultos, né? No geral da população, não tem menos do que 40 quilos, tá? E não tem mais do que 150 quilos. Então, se a pessoa digitar errado, imagina a pessoa digitar aí alguém que tem 215 quilos sem querer, o Excel já vai informar que tem um erro ali, tá? E apenas números inteiros. Então, nesse caso aqui, a gente não permite casos depois da vírgula. Por exemplo, vamos supor que o primeiro peso ali a pessoa digitou correto, 48. No segundo peso, a pessoa digitou lá, foi digitar e digitou 50,2. Cometeu um erro, opa, o Excel já te fala que teve um erro ali, tá? Então a pessoa vai olhar e fala assim, opa, não, peraí, só 50. Aí se eu digitar um valor maior do que aquele valor que eu tinha estabelecido, por exemplo, 151, ele também percebe o erro. Notem que isso é útil para várias coisas. Imagina um professor que vai dar nota de 0 a 10 para várias turmas, um avaliador do Enem, por exemplo, que vai dar nota para zilhões de pessoas e a pessoa não pode cometer erros, né? Então não custa nada você fazer uma validação de dados ali.
Pessoal, mais funcionalidades aqui, no caso de altura, tá? Eu posso clicar em validação de dados e eu posso selecionar aqui decimal, porque os dados de altura estão em escala decimal. Então eu clico aqui em decimal, tá? Vamos supor que eu quero que as pessoas aqui, né? Eu sei que os meus dados têm pessoas de 1,48 de altura até pessoas de 1,98 de altura. Esse é o meu conjunto de dados, tá? Então quando eu digitar aqui 1,49, ele permite, mas se eu digitar 1,47, ele não permite mais, tá? 1,99, ele não permite mais. Ah, Wagner, mas eu percebi que, na verdade, eu fui muito criterioso, né? Tem pessoas com mais de 2 metros. Gente, seleciona os dados, validação de dados e muda o critério, não tem problema nenhum. Notem o quão interessante é a validação de dados e como você pode estar utilizando ela no dia a dia, tá? Tudo bem, Wagner, você me convenceu que a validação de dados pode ser interessante, mas geralmente eu trabalho com planilhas que outras pessoas fizeram, tá? Então, para mim, é ruim, não adianta muito usar a validação de dados. Aí que você se engana, tá? A validação de dados é para você evitar erros cometidos na digitação, bastante interessante, mas é também para você perceber erros que outras pessoas digitaram. Isso aqui é um macete bem legal, olha, vem comigo, tá? Vamos supor aqui que a idade, você está trabalhando com idade e você quer simplesmente visualizar as pessoas que têm mais do que 30 anos de idade. E você sabe que do seu conjunto de dados não tem pessoas com mais do que 30 anos de idade. Então alguém veio e digitou esses dados aqui para você, tá? Mas você está desconfiado que a pessoa pode ter cometido algum erro, algum equívoco, né? Bom, o que você pode fazer? Você pode selecionar os dados, validação de dados aqui, ó, e você pode criar um critério seu, por exemplo, número inteiro, né? Vou pegar apenas números inteiros, e eu só quero pessoas que têm entre 15 e 30 anos, porque você sabe que não tem mais do que 30 anos ali. Clica OK e não aconteceu nada. Nossa, Wagner, mas e aí, né? E aí que você pode vir em validação de dados e colocar circular dados inválidos. Olha que legal, né? Então, quando você fez isso, todas as pessoas que têm mais do que 30 anos, o próprio Excel falou assim, opa, vamos dar uma olhada nesses aí, porque isso pode ser um erro, tá? Ixi, Wagner, mas como que eu tiro isso? Basta você clicar aqui e colocar limpar círculos de validação. Eu acho que eu não preciso nem mostrar o tamanho da utilidade que é isso, tá? Você pode estar trabalhando aí, por exemplo, você só quer selecionar pessoas que gastam bastante, porque o que você quer vender, você precisa de pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Você clica validação de dados, coloca aqui, pode ser decimal, tá? Ou você pode fazer personalizado. Eu vou colocar decimal aqui, só para vocês verem que não tem muito problema. Então eu vou colocar aqui apenas pessoas aí que recebem eu só quero que apareça nessa minha lista, né? Pessoas que recebem mais do que R$4.000. Então eu vou ignorar, né, as pessoas que recebem menos do que R$4.000. 4.050, já coloquei decimal ali, né? Vou clicar OK, validação de dados, circular os dados. E aí o que acontece, né? Ele circulou aquele meu critério da coluna anterior de idade, tá? E agora ele circulou também as pessoas que recebem mais do que R$4.000. Notem que validação de dados, se você tiver organizado todas, ele vai sempre preencher todos aqui. Então ele vai te informar erros, vai te informar, opa, né, tal pessoa não está fora do meu critério. Então isso é bastante interessante, isso é muito útil, tá? Então notem que a validação de dados serve para uma série para várias coisas, tá? Eu não vou comentar sobre todas as validações de dados, porque algumas dessas aqui você pode trabalhar elas de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, lista é muito interessante e é ela que eu vou comentar com vocês nos próximos vídeos. Ok?